E agora vou falar um bocadinho da Graciosa, para depois que ainda vamos ter aqui um momento musical e há aí umas outras surpresas, também não quero dizer tudo. A primeira coisa que eu vos queria dizer é que este livro, mais do que para ser lido, portanto o texto é meu, a fotografia do Josézinho, mais que para ser lido, é um livro para ser visto. De facto é um livro com muita qualidade. Eu não estou aqui não tenho nenhuma, penso que não temos nenhuma cota de lucro da Câmara. Mas é um livro que é muito bonito em termos gráficos. As fotografias do Josézinho, como podem ver, parecem quadros, são tão belas que parecem quadros, e portanto o livro graficamente apresenta-se muito bem. E através destas noites graciosenses, como o nosso vereador já disse, nós temos viajado um bocadinho, Santa Cruz da Graciosa, Lisboa, Porto, Faro, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada, Torres Vedras por 2 vezes, Estados Unidos da América, estivemos em Iowa por 2 vezes, fomos a São José na Califórnia, fomos ao Canadá em Toronto, estivemos na Ilha da Madeira, no Funchal e Machico, fizemos uma noite graciosense no Faial recentemente, hoje estamos no Pico. Há uma vaga esperança de irmos até a terras de Veracruz, eu não digo Brasil, podia ser um bocado pretencioso, e portanto a pergunta mais ou menos retórica que aqui vos deixava é: de que é que falamos quando falamos da Graciosa? Gostaria de vos lembrar que aquele filme de imagens que vimos, há ali uma voz que infelizmente já nos deixou, o Gasparinho. A música é do Acácio e a letra é da professora Maria do Céu Brito, que esteve lá uns anos a dar aulas e escreveu esta belíssima letra, que é um verdadeiro hino à Graciosa. De que falamos nós quando falamos da Graciosa? Olha, falamos de uma ilha que tem apenas 61 km quadrados de superfície e pouco mais ou menos de 4.000 habitantes. São Roque tem 3.000, não é? Portanto, somos só mais 1.000. E também falamos de um adjetivo, Graciosa. Como sabem, é profundamente errado dizer-se Ilha da Graciosa, porque Graciosa já é adjetivo. Então é errado dizer-se Ilha da Graciosa, diz-se Ilha Graciosa. Que, curiosamente, é uma ilha que nunca teve, não foi dado o nome de padroeiro à ilha, porque geralmente as ilhas todas têm um padroeiro. A Graciosa foi só e simplesmente Graciosa. Ilha Branca lhe chamaram, ao que se julga saber, devido à abundância do traquito. O traquito é uma rocha que, vista ao longe, terá dado a sensação aos nossos primeiros povoadores de ser uma coisa branca. Mas também a ilha é branca devido à sua toponímia. Nós temos o barro branco, as pedras brancas, a serra branca. E agora, eu ia dizer uma série de coisas em que é que na Graciosa nós marcamos a diferença. O nosso vereador já falou na questão do vinho. A Graciosa tem mais vinho do que água. E nisso aproximamos, de facto, há mais vinho do que água na Graciosa. A água na Graciosa, de facto, não abunda. O vinho, antigamente, toda a gente fazia vinho. Quem queria água tinha que ir aos chafariz buscá-lo. E vinho havia sempre em casa. Então via-se mais vinho do que água. Marcamos a diferença por aquilo que é o nosso ex-libris, que é aquela furna do enxofre, que é um fenómeno vulcanológico único no mundo. De facto, se já leram A Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne, está lá tudo. É maior do que a furna do Algarve de Carvão, na Terceira. Nós somos pequeninos, mas temos coisas enormes naquela ilha. É impressionante. Uma ilha tão pequena que tem aquela furna do enxofre. Marcamos a diferença porque temos uns painéis quinhentistas que ali foram mostrados na Igreja Matriz, que são raríssimos e riquíssimos. Marcamos a diferença porque temos lá uma ave chamado Painho de Monteiro. Este Monteiro era aquele nosso amigo que infelizmente nos deixou no desastre de São Jorge. É uma ave que é uma espécie endémica apenas existente no ilhéu da praia. Marcamos a diferença no que diz respeito aos nossos foliões, com claras influências hispano-árabes, aquela maneira de cantar ó Senhor Espírito Santo. Isto não é português, isto é hispano-árabe. Marcamos a diferença porque a Graciosa tem uma coisa lindíssima chamada o Monte Ajuda, que ali foi mostrado. Temos uma coisa lindíssima chamada a Furna da Maria Encantada. Temos 10 igrejas, 22 ermitas. A Graciosa é muito mais do que tudo isso. Temos os moinhos de vento, que neste momento, em termos de quantidade, é na Graciosa onde eles existem a maior quantidade, e muitos deles estão a servir de residências.
Portanto, se os meus amigos quiserem passar umas boas férias na Graciosa, há pelo menos 2 ou 3 moinhos que poderão arrendar, e é tão romântico viver num moinho. Tive um amigo meu que fez lá um filho, num moinho, claro. Temos aquilo que viram que é aquilo que a gente chama o ilhéu da baleia. De facto, parece que alguém andou a esculpir e fez aquele ilhéu da baleia, mas a Graciosa também é muito mais do que isso. A Graciosa é muito mais do que a planície do Guadalupe, é muito mais do que o porto de passageiros e carga de São Mateus, e é muito mais do que as baías recortadas da luz. A Graciosa é muito mais do que isto que está aqui, é muito mais do que a sua gastronomia. Nós temos uma coisa deliciosa que é o molho à pescador. Quando forem à Graciosa, provem molho à pescador, porque é uma coisa deliciosa. A Graciosa é muito mais que as cajadas apetitosas, é muito mais que as suas meloas docíssimas. Eu não conheço meloas, estas são muito mais doces que as de Santa Maria. A Graciosa é muito mais do que o saboroso queijo que daqui a bocado vamos provar. É muito mais do que os seus alhos de excelente qualidade, penso que os alhos da Graciosa chegam aqui também. É muito mais que a sua aguardente, e a aguardente da Graciosa é envelhecida em cascos de carvalho durante 14 anos. E é muito mais do que aquilo que ali está, a tal andaia licorosa, a tal que tem propriedades afrodisíacas. A Graciosa é muito mais do que a raça, e já sei, ainda não falamos de burros. Meus amigos, vamos ter mais cautela. O burro é um nobre animal. Para já foi o meio de transporte de Nosso Senhor escolheu para fugir com a Maria para o Egito. Depois o burro é mesmo teimoso. Ele se teimar não andar, vocês podem dar porrada que ele não anda. É mesmo obstinado. E está em vias de extinção. No Algarve há lá um alemão que está a fazer criação de burros. Há bem poucos anos tínhamos uma jovem empresária que fez renta burro. Quer dizer, vocês podem dar a fazer uma burricada, que é dar um passeio de burro, que é uma coisa muito poética, muito romântica. Ninguém faz burricadas senão na Graciosa. Portanto, nós temos uma raça que é a raça autóctone do burranão. É um burro pequenino, não cresce mais do que aquilo, e aquele é só nosso. Há lá um italiano que está a fazer a criação do burranão, e é curioso que seja preciso um estrangeiro dizer-nos as coisas boas que cá temos. Eu não quero cair na coisa do postal e do estourado. Eu não sou agente turístico. E o que eu vos queria dizer é que continuamos a marcar a diferença, porque a Graciosa possui o maior fundo submarino da Europa e alberga um dos mais ricos ecossistemas do mundo. Por isso, como todos sabemos, é desde 2007 a reserva da biosfera declarada pela Unesco. O traçado da Vila de Santa Cruz é considerado um dos mais harmoniosos do nosso país, com belíssimos exemplares de edificação senhorial, aquelas soberbas casas, aqueles sagões. Temos 2 lindíssimos paús que espelham que é tudo e beleza. Um paulo, como sabem, é um lago com água da chuva, onde antigamente o gado ia lá beber. Penso que a nível de Açores só temos paús na Graciosa e na Praia da Vitória. O Pico não tem paús. Tem, não é como não. E também não queremos ficar atrás de Lisboa. E também na Graciosa temos o nosso Rocio, chama-se Rocio, que é o nosso passeio público, que é a nossa sala de visitas, que é a ampla praça Fontes Pereira de Mel, que tem lá umas araucárias, uns lumérios, uns metrositos, que em dias de verão a gente senta-se naquela praça que dá um fresquinho com sombra. A Graciosa marca a diferença pelo termalismo de excelência que se faz nas termas do Carapaz. São umas termas que foram descobertas em 1750 e as águas, diz aqui, que têm uma temperatura de 40 graus. São cloretadas, sódicas, cálcidas e ricas em sais de magnésio. Isto é conversa. Se tiverem problemas de pele, se tiverem problemas de reumatismo, aquelas águas são milagrosas. Há muita gente, olha, o Dr. Cunha de Oliveira chegou à Graciosa com 2 bengalas e saiu lá, e ele já foi padre, mas portanto, são águas, mas atenção, não pensem que é tomar um banho e fica bom, tem que estar lá pelo menos 15 dias a dar algum à nossa restauração e à nossa hotelaria, porque são 15 dias, e aquilo está muito bem arranjado, tem lá uns enfermeiros, dão-nos uns rolos e ficamos ali, todos olhamos para os outros, é muito bom. Esta ilha também, e agora vou para a parte musical, esta ilha marca a diferença na questão musical.
Nós gostamos muito de fazer a festa. E isto aprendemos com os nossos vizinhos da Ilha Terceira, que são festivos e festeiros como nós. Nós aprendemos com eles. Temos um gosto muito especial pelos bailes de salão e, sobretudo, marcamos a diferença porque festejamos um carnaval que na Graciosa não dura 3 dias. O carnaval na Graciosa dura 3 meses. Acaba o Natal, começam os bailes preparativos para o carnaval. E os bailes do carnaval têm aqueles desfiles de fantasias. Aquilo não é comprado no chinês, aquilo são tecidos que vêm da Terceira. As costureiras da Graciosa, uma ilha tão pequena, pelo um grande secretismo, fazem coisas como vocês veem na televisão, desde a criança ao adulto, toda a gente se fantasia. Aquilo chega, é como as marchinhas na Terceira, é 200, 100 e tal, 200 euros cada fatiota. E, portanto, que é muito bom para a economia também local. E neste momento o Carnaval já começa a ter algum cartaz turístico e é um acontecimento único nos Açores que eu não conheço lugar nenhum nos Açores onde o Carnaval não dura 3 dias, mas 3 meses. A Graciosa é uma ilha muito musical porque temos 4 filarmónicas, temos 2 grupos folclóricos, temos vários grupos de foliões, temos vários grupos corais e temos um grupo de teatro com atividade regular. E agora, isto é muito importante o que vos vou dizer, é que a Graciosa marca a diferença por uma fortíssima tradição pianística. Existem atualmente 150 pianos na Graciosa, mas nos anos 40 do século passado chegou a haver um piano para cada 50 habitantes. E houve um autor chamado Hipólito Raposo, foi um exilado que foi parar à Graciosa, que num livro chamado Descobrindo Ilhas Descobertas, ele escreve que a Graciosa possuía mais pianos do que máquinas de costura. Nos anos 40 do século passado, uma máquina de costura era um bem de primeiríssima necessidade. Temos, nas nossas casas, temos uma Singer ou uma Oliva que já era da nossa avó. Aquilo dura 200, 300 anos. De maneira que, numa altura em que a Graciosa tinha mais pianos do que máquinas de costura, mostra bem o que é esta fortíssima tradição pianística. O piano vertical na Graciosa não era um objeto de luxo, nem servia de decor. Era uma coisa que a gente herdava. Eu lembro, em minha casa, o piano que lá estava já vinha do tempo da minha bisavó. Era uma herança familiar e, pelo menos, enquanto vivi na Graciosa, havia na altura, anos 60, pelo menos aí uma vintena de senhoras que davam lições de piano a muitas meninas prendadas, a um escudo à hora. A minha saudosa mãe foi uma dessas pessoas. E depois, isto hoje está a correr tudo bem, porque houve aqui uma feliz coincidência. Nós, perante vós, há aí um graciosense que, por acaso, gosta muito de São Roque do Pico e lembrou-se de vir passar este fim de semana aqui, sem saber que íamos fazer uma noite graciosense. E eu disse, ele é um pianista profissional, é graciosense, e eu disse, espera aí que eu já... Então, eu pedi que ele tocasse algumas coisas que são só nossas. Ele vai começar por tocar uma moda que é de criação local da Ilha Graciosa, chamada José. Ó José, olha o teu pai, tira o chapéu e beija a mão, não sejas mal educado, puxa pela boa ação. Vocês vejam esta norma educativa que é um requinte de moral antiga. Tira o chapéu e beija a mão. Para quem, como eu, anda para aí nos 50 e tantos, eu sou do tempo em que se beijava a mão aos padrinhos, aos tios, ao seu padre. Hoje, se a gente passa para os amigos, oi. Não. E então, esse pianista, é uma honra tê-lo aqui connosco. O Fábio Mendes vai tocar o José da Ilha Graciosa. Uma salva de palmas para o Fábio Mendes.